E quando nós falamos de inveja, vem à nossa mente o velho ditado de que a inveja mata. Só que nesse vídeo você vai entender como na prática isso realmente acontece, tanto para a pessoa que inveja, quanto para a pessoa que é invejada. Nesse vídeo você vai entender um pouco sobre a vinha de Nabote e a relação dela com o rei Acabe. Vem comigo. Olá, sejam bem-vindos ao canal Segredos Eternos. Eu sou o Douglas Carvalho. Em termos práticos, eu estou aqui trabalhando com você um assunto especial ligado às obras de Acabe. E como você pode perceber, uma série de vídeos já foram gravados em relação à primeira obra da carne, que é a inveja, uma das mais comuns, uma das mais populares no meio cristão e também em espaços fora da igreja. E no vídeo de hoje nós vamos analisar a relação do rei Acabe em relação a Nabote. E você vai entender que nem sempre a inveja ela vai de uma direção em que uma pessoa menos favorecida financeiramente inveja uma mais favorecida financeiramente. Então, nesse exemplo de hoje, você vai ver que o rei Acabe ele invejou Nabote e que nesse contexto a esposa de Acabe, chamada Jezabel, contribuiu para culminar em um assassinato final com base nessa inveja. E antes de nós iniciarmos o vídeo, eu te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar com quem você ama essa mensagem. Além disso, eu desejo muito que você coloque aqui no comentário o que você achou do conteúdo que nós vamos falar aqui e agora. Então é necessário que isso possa acontecer porque você automaticamente está contribuindo com o meu trabalho e está dando base para que eu possa melhorá-lo para entregar com você com maior nível de qualidade, porque você merece o melhor. E além disso, eu mesmo estou crescendo espiritualmente, porque eu estou buscando a Deus, estou compreendendo mais sobre o assunto e geralmente quando você ensina algo para outras pessoas, você aprende muito mais. Então, o rei Acabe por si só, ele possuía várias propriedades, mas ele queria uma propriedade específica que pertencia a Nabote. Nabote, no original, o nome Nabote significa fruto. Então, uma das artes principais de Nabote era cultivar uvas. Ele possuía uma vinha e que estava situado ao lado do palácio do rei Acabe. A Bíblia também relata que o rei Acabe ele queria comprar especificamente essa vinha ou trocar por outra melhor com Acabe. Ele queria, portanto, negociar essa vinha com ele. Mas por essa vinha ter um valor sentimental de herança, Nabote ele recusa essa oferta do rei e por causa disso o rei ele tem um comportamento de menino. A Bíblia diz que o rei Acabe, ao voltar ao palácio, ele foi se deitar na cama e voltou o rosto para a parede, entristecido porque a resposta de Nabote não foi tão favorável como ele tanto esperava. Então observe que nesse caso o rei Acabe ele se tornou invejoso. Existiam várias vinhas que ele poderia tomar posse, mas ele queria especificamente aquela. Isso indica que primeiro ele observou aquela vinha, ele desejou aquela vinha, mas ele atropelou um princípio principal de que aquela vinha já pertencia a outra pessoa. Então veja nesse exemplo que existem sim casos em que pessoas mais favorecidas financeiramente podem sim invejar pessoas menos favorecidas financeiramente. Uma outra questão que nós devemos salientar é que pessoas mimadas têm uma tendência forte de se tornarem na vida adulta uma pessoa invejosa. E esse exemplo do rei Acabe é um caso bíblico que, portanto, pode ser tomado como referencial para outros casos cotidianos na era atual. Então observe que uma pessoa mimada tem comportamentos um pouco estranhos para um adulto e isso resultou em um conflito, vamos dizer assim, de relacionamento conjugal, porque Jezabel, a esposa de Acabe, geralmente ela era uma pessoa mais proeminente que ele, ou seja, era uma mulher que tinha muitas iniciativas masculinas e que nesse contexto a Bíblia diz que ela, ao questioná-lo porque estava tão triste, virado para a parede, ele responde, ele relata tudo aquilo que ocorreu na conversa dele com Nabote e com base nisso ela mesma toma a iniciativa de querer assassinar essa pessoa, tramando um plano de assassinato contra ele. Então nesse exemplo você vê que a inveja também ela pode ser promovida por quem você se associa. Então você tem que ter cuidado se as pessoas que estão ao seu redor, as pessoas mais próximas de você,
elas incentivam você a se tornar uma pessoa mais invejosa ou não. Então, nesse exemplo, você viu que a própria esposa de Acabe incentivava ele a se tornar uma pessoa invejosa. Então, isso daí pode também ocorrer na sua vida cotidiana e você também precisa estar atento. Então, com o propósito de assassinar Nabote, Jezabel elaborou um plano específico. Primeiro, ela escreveu cartas e selou cada uma delas com um selo real, como se fosse o próprio marido fazendo aquilo. Então, Jezabel, ela queria nada mais nada menos decretar um jejum, no qual quem desobedecesse a esse jejum específico estaria blasfemando contra Deus. E com base nisso, ela contratou 2 pessoas para proclamarem que Nabote estava quebrando esse jejum e que ao mesmo tempo também estava blasfemando contra Deus, estava maldizendo Deus. E segundo as leis específicas do povo de Nabote daquela época, a pessoa que realizasse isso deveria ser apedrejada fora da cidade. Então adivinha o que aconteceu? Numa reunião pública, Nabote estava numa posição de proeminência e 2 contratados de Jezabel vão em direção a ele e acusam ele falsamente em relação a essa blasfêmia e por quebrar esse jejum. Portanto, ele foi assassinado fora da cidade e os cães lamberam seu sangue. Com base nesse acontecimento, a palavra de Deus diz que logo em seguida o rei Acabe foi à vinha de Nabote tomar posse dela. Então, em outras palavras, ele concordou, mesmo que indiretamente, com o assassinato desse camarada, o Nabote. Então veja, Jezabel por si só, o nome significa exaltada de Baal ou esposa de Baal. A Baal nada mais é do que um espírito demoníaco, um opositor de Deus, um confrontador de Deus. Então veja que a influência de Jezabel influenciou diretamente no reinado do rei Acabe, no qual ele cegamente concordou com esse assassinato e inclusive foi tomar posse da vinha desse homem. Só que não ficou por isso. A palavra diz que Deus enviou um profeta chamado Elias, que foi pronunciar uma sentença de acusação contra Acabe, dizendo que ele concordou com esse pacto de Jezabel e como consequência disso ele sofreria morte, ele morreria fora da cidade e os cães da cidade lamberiam seu sangue. Mas não somente isso, que também todos os seus filhos, em torno de 70 herdeiros, 70 filhos que ele teve posteriormente, seriam também assassinados e que portanto estaria na mesma condição, na qual, se morressem dentro da cidade, teriam seus sangues lambidos pelos cães, e se morressem fora da cidade, deveriam ter seus corpos devorados por corvos, por pássaros. Então veja, a inveja por si só, ela traz morte sim, a inveja mata. Mas nesse vídeo você está entendendo que ela possui uma mão dupla, no qual afeta tanto sua vida pessoal, se você for invejoso, quanto a pessoa que é invejada. Mas não parou por isso. A Bíblia diz também que esse profeta sentenciou a morte de Jezabel da maneira mais cruel possível. A Bíblia diz o seguinte: também de Jezabel o Senhor falou, os cães devorarão Jezabel dentro das muralhas de Jezreel. Então veja que aqui os cães eles não simplesmente vão lamber o corpo de Jezabel, mas vão devorá-lo. E essa profecia ela se conclui lá na frente, porque a Bíblia diz o seguinte: Jeú ergueu o rosto, olhou para a janela e perguntou, quem está do meu lado? Quem? E 2 ou 3 oficiais reais olharam para ele. Então ele disse, jogue-na, no caso Jezabel, pela janela. E eles a jogaram. O sangue dela salpicou a parede e os cavalos e Jeú a atropelou. Jeú entrou no palácio, comeu e bebeu, depois disse, tomem conta daquela maldita e sepultem o corpo, porque ela é filha de rei. Então, conforme a profecia de Deus, realmente Acabe morreu e ele teve o corpo lambido pelos cães. Todo o sangue do corpo dele foi lambido pelos cães. Mas não somente isso, os descendentes dele são posteriormente mortos, mas também Jezabel, aqui a Bíblia relata o tipo de morte no qual ela realmente sofreu, conforme a profecia que foi lançada antes por Elias. Então veja que Jeú, esse rei, ele é o sucessor de Acabe, ele foi o mandante da morte de Jezabel. Então compreenda que com base numa ação anterior, no qual teve como fundamento, como alicerce a inveja, ocorreu o assassinato de um inocente chamado Nabote, mas ao mesmo tempo a consequência final foi que o feitiço voltou contra o feiticeiro. Você compreende agora por meio desse vídeo que tanto o rei Acabe quanto Jezabel, eles sofreram as consequências de seus atos conforme a palavra de Deus. Então veja, tenha muito cuidado em relação às questões de inveja. Inveja por si só não é um assunto comum, é um assunto que tem que ser tomado a sério, porque o feitiço realmente volta contra o feiticeiro.
Então veja, nesse contexto você viu que Jezabel era uma pessoa altamente influente, era uma pessoa que controlava as decisões do marido e que o marido ele ficou cego com base nas orientações que ela dava, que ela direcionava a ele. Mas o fim dos dois, enfim, foi trágico, porque Deus ele considera que quando você compactua com uma ação maligna de alguém, você está fazendo-se, unindo-se a essa pessoa como sendo um só pensamento, um só espírito naquela ação. Então veja que a consequência desse crime não veio somente contra Jezabel, mas inclusive contra o próprio marido dela, o rei Acabe, que supostamente servia a Deus, mas não servia de coração. E eu quero dizer que eu te agradeço mais uma vez por estar comigo nesse vídeo em forma específica, porque você está crescendo espiritualmente conjuntamente comigo e está dando a oportunidade de que eu possa te ajudar e ao mesmo tempo me ajudar a compreender mais coisas espirituais de uma maneira um pouco mais profunda. Além disso, eu te convido mais uma vez a compartilhar esse material com quem você ama, se inscrever no canal para que você possa receber mais notificações em relação a esse assunto e outros que virão. E eu quero que você saiba que você é mais que um número, mas é o melhor de Deus. Shalom!